Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou falar sobre um novo assunto que é movimento circular uniforme, tá bom pessoal? Então, mas antes se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha também, tá bom? E comenta para ajudar o canal a crescer. Bora lá pessoal! O que a gente vai analisar no movimento circular uniforme? O nome já diz que é um determinado movimento que é em fórmula de círculo, tá bom? Ou seja, e o nome uniforme que seria algo que seria constante. Ou seja, a minha velocidade, tá? A minha velocidade, que é a chamada velocidade escalar ou velocidade linear, ela vai ser constante. E ela vai ser o quê? Tangencial a determinada curva. Ou seja, aqui eu tenho uma curva, se você prestar atenção, a minha velocidade ela vai ser tangencial à curva, tá bom? Isso é importante. Veja também que além dela ser tangencial à curva, ela também é perpendicular ao raio. Perceba que aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio mostrando, né, o caminho, tudo. E pode ver que a minha velocidade sempre vai ser perpendicular ao raio, né? E são duas características importantes para a gente ter, tá bom? Então, outra coisa importante é que a velocidade linear e a velocidade angular são constantes. O que seria constante, professor? É aquilo que não se altera. Se ela tiver com 20 metros por segundo, por exemplo, a minha velocidade linear, então ela vai continuar com esses 20 metros por segundo. Se tiver com 40 metros por segundo, assim sucessivamente, tá bom? Imagine uma seguinte situação para a questão de fim didáticos, para entendimento. Você tem uma pessoa aqui, né? Um corredor daqueles nato mesmo, e esse corredor está arrochando aqui, ou seja, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então nós estamos querendo dizer que essa velocidade linear dele vai ser 30 metros por segundo durante todo o percurso dele, tá bom? É isso que a gente está querendo dizer, que vai ser algo constante, que não se altera, tá bom? Para fins didáticos, vamos lá. Agora para a questão das definições de fórmulas, para entendimento, né, de alguns conceitos que são necessários para a gente poder entender sobre o movimento circular uniforme, tá bom? Quais são os conceitos necessários? Primeiramente, a velocidade, quando a gente estuda, velocidade mesmo média, a gente sabe que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, ou seja, ΔS dividido por ΔT. Aqui a gente vai fazer umas pequenas modificações. Como assim? Aqui vocês podem perceber que o ΔS significa 2π vezes R. Por que 2π vezes R? Porque na verdade o 2π, como é um movimento circular uniforme, o 2π representa uma volta toda, uma volta inteira. Vocês sabem isso, ou seja, 2π significa uma volta todinha, 360 graus, tá? A mesma coisa se a gente pegasse 2π vezes 180, 2 vezes 180, daria 360. A gente tem que se atentar nesses detalhes, tá bom, pessoal? É muito importante para a gente poder compreender. Tá? Outra coisa importante aqui, que vocês podem ver que essa velocidade está associada com um raio, ou seja, a velocidade ela é perpendicular ao raio. Então é por isso que a gente está querendo dizer o seguinte: vamos supor uma seguinte situação, que aqui meu espaço seria isso daqui. Então, digamos que eu tenho um raio aqui, né, que a gente vai dizer um raio qualquer, se fosse de 20, tá? 20 centímetros ou 20 metros, não sei, dependendo da análise que você está fazendo, 20 metros, uma suposição, então seria 2 vezes π vezes 20 metros, dividido pelo quem? Pelo período, que seria, na verdade, o intervalo de tempo gasto daqui até aqui, ou seja, o intervalo de tempo necessário que foi gasto desse percurso até esse percurso. Mas se fosse todinho, então, para a gente poder calcular a velocidade, tá bom? Depois eu vou fazer alguns exemplos para a gente poder fixar a ideia, tá? Então, o período seria nada mais que o tempo necessário para realizar um determinado ciclo, tá bom? Ciclo como assim, uma volta por inteiro, né? Poderia um ciclo, o caminho onde quer percorrer, tá bom? Outra coisa importante que a gente tem no movimento circular uniforme é a questão da frequência, tá? A frequência, o que seria? Com que frequência isso daqui ocorre, tá bom? A frequência nada mais é que é um determinado número de ocorrência por unidade de tempo, ou seja, eu tenho duas formas que eu posso representar a frequência.
frequência pode ser 1 sobre t. Por que frequência pode ser 1 sobre t? Esse 1 está representando uma volta inteira por um determinado intervalo de tempo. Ou pode ser frequência o número de voltas por um determinado intervalo de tempo. Vamos dizer que essa pessoa aqui deu umas 3 voltas, tá? Então, eu estou querendo dizer isso daqui para vocês. Estou querendo dizer que essa pessoa frequência, ela deu 3 voltas, tá? No intervalo de tempo, vamos dizer que ela gastou 3 segundos, tá? Beleza, 3 segundos. Então, quanto que foi essa minha frequência? Ou seja, minha frequência foi de 1. 1 que, professor? No caso seria 1 Hz, tá? 1 Hz. 1 Hz seria a unidade de frequência, tá? Porque, na verdade, se a gente for analisar aqui, ó, a gente tem umas determinadas unidades que utiliza, que é o R de raio, que é metro, mas pode ser centímetro, velocidade linear, que é metros por segundo, a velocidade angular, W significa velocidade angular, rádios por segundo, e a aceleração centrípeta, que seria metros por segundo ao quadrado, frequência Hertz, que significa segundo a menos 1, e o período segundos, tá bom? É importante a gente se atentar a isso. Além disso, qual outras fórmulas a gente tem? Tem também a da aceleração centrípeta, né, que seria a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A gente pode ver que sempre para o centro, tá bom? A aceleração centrípeta. Então, ela ao quadrado dividido pelo raio dá essa resposta. E nós temos também a velocidade angular, tá bom? A velocidade angular, ela está associada ao ângulo. O nome já diz, angular, o ângulo θ. Então, ela não está associada com raio. Então, seria 2π dividido por quem? 2π dividido por t, que é o período, tá bom? Então, a velocidade angular pode ser 2π dividido pelo t, pelo período. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, por quê? Porque eu tenho como fazer uma relação matemática da velocidade linear com a velocidade angular. Como assim? Uma relação matemática. Eu quero que vocês prestem atenção, eu vou copiar duas fórmulas aqui. Vou copiar essa fórmula aqui e essa fórmula aqui para vocês verem. Aqui eu tenho, na verdade, minha velocidade angular, que seria 2π sobre t, tá? E eu vou copiar agora a minha velocidade linear aqui, tá? Que seria 2π também vezes r dividido por t. Isso daqui é importante porque eu quero que vocês se atentem ao seguinte aqui, ó. Perceba que isso daqui é idêntico a isso daqui, tá? Se é idêntico, eu posso no lugar disso daqui colocar o meu W. Então eu posso ter uma relação matemática da velocidade linear com a velocidade angular. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que o meu V ele é igual a quem? A W vezes R. Então se eu quiser calcular a minha velocidade linear com relação à minha velocidade angular, eu posso usar essa fórmula, depende muito do exercício, tá? Depois eu vou fazer vários exemplos, né, exercícios para vocês. E se eu quisesse achar a minha velocidade angular, basta isolar. Significa que a minha angular nada mais é que a velocidade linear dividido pelo raio. Então aqui eu tenho relações matemáticas que me permitem achar tanto a angular como a linear e até o próprio raio se eu quisesse, ou seja, a divisão da linear pela angular me dá o raio, ou seja, se eu quisesse encontrar o raio, eu poderia dividir V sobre W, ou seja, velocidade linear sobre velocidade angular, tá bom? Linear e angular. É importante a gente se atentar a esses pequenos detalhes, tá bom, pessoal? Que são muito importantes. Além disso, tem outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A minha velocidade angular e a minha velocidade linear também podem ter outra fórmula. Como assim outra fórmula, professor? Perceba que eu disse aqui que a frequência é 1 sobre o período, né? Então, se vocês prestarem atenção, aqui eu tenho um período aqui. Então, se eu for substituir essa expressão matemática aqui, ó, W, 2π, por exemplo, e no lugar do T eu botar o quê? Se eu fosse isolar, só para vocês compreenderem. Se eu fosse isolar isso daqui, botar esse para cá e esse para cá, ficaria o seguinte, T quer dizer, é igual a 1 sobre a frequência. Então, no lugar do T, eu poderia botar aqui 1 sobre quem? Sobre a frequência. E isso daqui ia passar para cá multiplicando. Ou seja, no fim das contas, eu teria
a minha velocidade angular igual a 2π vezes a frequência. Estou querendo dizer para vocês que eu tenho outra expressão matemática que pode me ajudar, pode calcular a minha velocidade angular. Mesmo sistema também para linear. Como assim, professor? No lugar daqui eu posso botar, na verdade, aqui, ó. Eu posso fazer isso daqui. Eu posso fazer uma nova expressão assim, V igual a 2π, tá? Vezes o raio e vezes quem? Vezes a frequência. Por que a frequência? Porque eu vou substituir aqui e botar 1 sobre a frequência. Aí ela vai passar multiplicando. Então perceba, pessoal, que aqui eu tenho algumas fórmulas, né? São bastante fórmulas, né? Que me permitem calcular a velocidade angular, linear, também duas formas que eu posso calcular a frequência, depende da análise, também calcular o próprio período, né, que poderia ser 1 sobre a frequência, são coisas importantes. Ou o período também poderia ser o quê? Número de voltas dividido pela frequência. Tá vendo como que isso daqui depende muito do que a gente está querendo? E beleza, além disso daqui, o que se usa muito também na velocidade linear ou angular? Qual o conceito que eu uso mais aqui? Uso também muito isso daqui, ó. Vocês vão ver muito no exercício RPM e a frequência. O que significa RPM? RPM seria a rotação por minuto, tá? Então significa o seguinte, que quando eu quiser transformar RPM para frequência, eu divido por 60. Quando eu quiser transformar de Hz, que é a frequência, para RPM, eu multiplico por 60. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor, tá? Vou botar um exemplo aqui, tá? Então presta bem atenção em cada detalhe, que aí depois eu venho com um exercício para responder aqui para vocês entenderem melhor em questão de aspecto de cálculos demais, tá? Vamos dizer que eu tenho uma rotação de 3.000 RPM. Eu quero transformar esse RPM em Hz, em frequência. Como que eu vou fazer essa transformação? Aqui está dizendo que eu vou dividir por quanto? Por 60. Então, se eu quiser achar a minha frequência em Hz, então eu vou pegar 3.000 e vou dividir por quanto? Ou por 60. Então, eu vou dividir por 60. Eu corto, fica 300 dividido por 6. Tá bom? Aí, 300 dividido por 6 vai dar quanto, pessoal? Vamos fazer o cálculozinho aqui. Tá? 5 vezes 6 dá quanto? Dá 30. Pronto, baixa o zero aqui, baixa um zero aqui, baixa um zero aqui, tá bom? Então dá 50. Então estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a minha frequência aqui é um total de 50 Hz. Tá bom, pessoal? 50 Hz. Agora, se eu quisesse transformar esse 50 Hz em rotação por minuto, RPM, eu ia multiplicar 50 por 60. Vocês vão ver que se eu multiplicar 50 por 60, vai dar um total de 3.000. Tá bom? Isso daqui são coisas que são importantes. Então, pessoal, na verdade, o movimento circular uniforme é basicamente isso, tá? A gente tem que se atentar que nós temos uma velocidade linear e uma velocidade angular. Uma que a linear ela é tangencial sempre, perpendicular ao raio, está associado com o raio, e a angular está associada com um ângulo, tá bom? Ela não está associada em si com o raio, mas tem uma relação matemática que eu posso fazer sim, que ela tem um vínculo com raio, pode, aqui ó, a minha angular pode ser a velocidade linear dividido pelo quem? Pelo raio, tá bom? Então tem sim, eu posso fazer uma relação matemática onde também eu posso encontrar por aí, tá bom? E elas são constantes, foi o que eu já falei. Aí nós temos também a questão da aceleração centrípeta, também importante, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Mas isso daí também eu vou fazer exercícios para vocês. A angular, que pode ser só essa formulazinha aqui, né? 2π dividido pelo período. Então aqui é a velocidade angular, tá? E as unidades bastante utilizadas, raio metro, mas pode ser centímetro, depende do que você está analisando. Velocidade metro por segundo, a linear, e a angular é radians por segundo. Isso daqui está associado, pessoal, com a questão do graus. Também a gente pode converter para graus ou para radians. Não é a mesma coisa, mas tem como a gente fazer a questão da conversão, tá bom? É como se a gente dissesse assim, que 2π rad, tá? 2π rad
seria o quê? A mesma coisa em graus, nós estaríamos dizendo 360 o quê? 360 graus, tá bom? Por quê? Porque 2 vezes o 180 do π, então daria 360. A gente faz uma relação, na verdade, matemática aqui, que é importante a gente também se atentar a isso daqui na questão de regra de 3, se precisar converter alguma coisa, mas geralmente não ando usando no cálculo não, tá bom? Então só reforçando, período ao tempo necessário para realizar um ciclo, frequência, na verdade é um determinado número de ocorrência por uma unidade de tempo, tá bom? Um número de ocorrência que ocorre isso por unidade de tempo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, tá bom? Dá o joinha aí pra gente. Então, até a próxima aula, onde eu vou vir com exemplos e resoluções para vocês. Abraço!